O governador Cláudio Castro renuncia ao cargo na véspera do julgamento que pode torná-lo inelegível. O desembargador Ricardo Couto assume interinamente e deve convocar eleições indiretas. O RJ2 traz o passo a passo do que acontece a partir de agora. Olá, boa noite. Cláudio Castro acaba de anunciar a saída do governo do Rio. A gente começa essa edição falando ao vivo com Gabriel Barreira, que acompanha a renúncia do governador lá do Palácio Guanabara. Gabriel, boa noite para você. Oi, Ana Luísa, muito boa noite para você, para todos ligados com a gente no RJ2. O governador Cláudio Castro fez agora há pouco um pronunciamento que acabou há cerca de 5 minutos. Ele elencou alguns feitos que considera positivo em seu governo, mas saiu sem responder a nenhuma pergunta da imprensa. Ele disse que vai entregar essa carta de renúncia a qualquer momento. Então, ele ainda é o governador, mas a qualquer momento vai entregar essa carta de renúncia ao presidente em exercício da Assembleia Legislativa, Guilherme de La Rolle. Agora há pouco, alguns minutos, falei com algumas fontes antes da entrada do governador aqui nesse pronunciamento, e eles tinham dito que o governador ainda não tinha mandado essa carta para o Poder Legislativo. Como eu disse, o governador falou agora há pouco, vamos ouvi-lo. Hoje eu encerro o meu tempo à frente do governo do Estado. Vou em busca de novos projetos. E, como todos sabem, sou pré-candidato ao Senado. Saio de maneira de cabeça erguida, de forma grata. Agora há pouco, uma fonte mandou a informação para a gente de que vai ter um ato agora, um ato solene para assinatura da renúncia. A gente preparou uma reportagem com todos os detalhes sobre o dia de hoje, é o que você vai assistir agora. O governo de Cláudio Castro chegou ao fim. O evento de despedida no Palácio Guanabara foi o último movimento político dele na cadeira de governador. Seu sucessor será escolhido dentro de um mês, numa eleição indireta em que os eleitores serão 70 deputados da LERJ. Até lá, o governador interino será o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Ricardo Couto de Castro. Cláudio Castro quer ser senador e, para isso, poderia renunciar até o dia 4 de abril. Mas a renúncia já foi oficializada hoje, na véspera da retomada do julgamento que poderia cassar o mandato dele e torná-lo inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral já tem 2 votos a 0 para condená-lo por abuso de poder econômico e político no escândalo do CEPERJ. 5 ministros ainda faltam votar. A saída às vésperas do julgamento no TSE é um termômetro do pessimismo de aliados que não acreditam mais na absolvição na corte em Brasília. Se Castro renunciasse depois do julgamento, haveria um risco. Em caso de mandato cassado, o povo fluminense precisaria ser chamado para uma eleição extraordinária, direta. Assim, Castro poderia perder a influência na definição do futuro comandante do Estado. Aliados apostam que a saída antecipada de Cláudio Castro também pode ser usada como manobra pela defesa dele no TSE. O ex-governador pode alegar que não está mais no cargo e que, por isso, o julgamento para cassá-lo perderia o sentido. Mas o Ministério Público Eleitoral pede também a inelegibilidade. Por isso, alguns especialistas consideram que a medida pode não ter efeito prático, a não ser protelar uma eventual condenação. Temos que trabalhar nessa guerra. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou um projeto que diz como será essa eleição indireta a partir da renúncia do governador Cláudio Castro. Você vai ver alguns destaques na sua tela, dando os detalhes de como são esses próximos passos. A eleição indireta, segundo essa lei já sancionada, deverá ser convocada pelo governador em exercício, que será o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto de Castro, em até 48 horas a partir de hoje, a partir da renúncia de Cláudio Castro do cargo de governador. Então, o desembargador tem até a próxima quarta-feira para
oficializar essa eleição indireta. Você vai ver aí numa segunda tela aí para você que a eleição indireta será em sessão pública e extraordinária convocada em 30 dias. E aí a gente fez esses cálculos, daria 22 de abril. Você vai ver uma terceira tela, aí uma curiosidade, porque no dia 21 de abril é feriado de Tiradentes. No dia 23 de abril é feriado de São Jorge. Então, corre o risco, se aí for seguido o trâmite estabelecido por essa lei recém-aprovada pela Assembleia Legislativa e recém-sancionada pelo governador Cláudio Castro, que a data da eleição direta fique espremida entre esses dois feriados. Você vai ver aí uma tela ainda de quais são as regras da eleição indireta nesse momento. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou na semana passada que o voto será fechado, então os 70 deputados da LERJ votarão, mas nós não saberemos em quem eles votaram, e estabeleceu o prazo de desincompatibilização de 180 dias. A gente já falou desse assunto aqui, como isso embaralhou as cartas dessa disputa na eleição indireta para o mandato tampão, já que os favoritos são secretários. Douglas Ruas, do PL, secretário estadual das cidades daqui do Rio de Janeiro, André Ceciliano, secretário de Assuntos Parlamentares do Governo Federal. Por hora, eles estão fora da disputa. E aí, por que eu digo por hora? Porque já tem alguns recursos protocolados no mesmo Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa decisão, e é isso que você vai ver agora na sua tela. A Assembleia Legislativa, através do presidente em exercício Guilherme de La Rolle, o governo do estado, ainda com o governador Cláudio Castro, e o PCdoB, que é um partido aliado ao PT, de André Ceciliano, todos eles entraram com pedidos para que o ministro Luiz Fux reverta sua decisão. Lembrando que o próprio ministro pode reverter essa decisão, existe uma expectativa nos bastidores em Brasília de que ele possa rever a sua decisão, mas também há a previsão de que as regras da eleição indireta sejam julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, determinação do próprio ministro Luiz Fux. Mas para isso, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, precisa convocar uma sessão plenária antes desse dia 22 de abril, que é quando deve haver essa eleição direta para escolher o governador do mandato tampão, com agora a renúncia do governador Cláudio Castro, pelo menos a iminente renúncia, já que isso ainda não foi protocolado, ainda não foi oficializado. A gente está trazendo todos os detalhes enquanto essa renúncia vai ocorrendo, e daqui a pouco a gente traz mais detalhes desse dia de hoje e do que pode acontecer daqui para frente com a saída do governador Cláudio Castro para concorrer ao Senado. Eu volto com você no estúdio, Ana Luísa. Tá certo, Gabriel. Obrigada por essa explicação tão necessária, né? Porque são diversas minúcias que influem aí no cenário político do Rio de Janeiro até o fim do ano, né? Obrigada. E a gente volta a falar sobre a renúncia de Cláudio Castro ao governo do Rio. Gabriel Barreira traz novas informações. Vamos falar com ele. Gabriel, a carta de renúncia já foi encaminhada para a presidência da LERJ? Oi, Ana Luísa, muito boa noite novamente para você e a todos ligados com a gente no RJ2. Até o momento, não. Nesse momento está havendo um ato solene aqui no Salão Nobre do Palácio Guanabara. A imprensa não foi convidada, mas aliados, secretários, deputados, correligionários de Cláudio Castro estão lotando o Salão Nobre aqui do Palácio Guanabara para esse evento, em que ele vai assinar justamente essa carta de renúncia para enviar ao Poder Legislativo, ao presidente em exercício da Assembleia Legislativa, Guilherme de La Rolle, oficializando sua renúncia, que já foi antecipada agora há pouco num pronunciamento. Mas o RJ2 obteve essa carta e você vai ver aí na sua tela o que diz a carta que vai ser enviada dentro de instantes ao presidente em exercício da Assembleia Legislativa. O governador Cláudio Castro diz que agradece profundamente a população fluminense pela confiança conferida a ele e manifesta gratidão a esta egrégia casa, se referindo à Assembleia Legislativa, pela parceria respeitosa e pelo espírito público demonstrado ao longo da gestão de Cláudio Castro. Também, minutos antes desse pronunciamento aqui no Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro editou um decreto ampliando os poderes da Secretaria da Casa Civil. Com isso, o secretário se torna um supersecretário. Ele passa a ser o ordenador de despesas do governo e fica ampliado o rol de nomeações e exonerações que o secretário da Casa Civil poderá ter.
atualmente é Nicola Michione, secretário do governador Cláudio Castro. Mas o próprio secretário me confirmou que deve renunciar ao cargo já amanhã. Porque há uma expectativa, como eu disse no primeiro bloco, da reversão da decisão do ministro Luiz Fux em relação à desincompatibilização de cargos. Lembrando que Nicola Michione era um dos nomes favoritos para disputar o cargo de mandato tampão, então ele deve deixar o cargo com a expectativa de que haja essa reversão no Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a informação de momento. O governador Cláudio Castro já se despediu do cargo, mas dentro de instantes isso deve ser oficializado numa carta que o governador Cláudio Castro vai assinar e enviar para o Poder Legislativo. Eu volto com você no estúdio, Ana Luísa. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E os